Olá pessoal, aqui é o professor William. Estou aqui para apresentar a vocês o sexto volume da história da filosofia do Nicolas Abanhanho. Esse sexto volume aqui, que tem como foto de capa o Spinoza, tá? Então hoje eu vou mostrar ali para vocês o que tem aqui nesse volume, o que você encontra nesse volume da história da filosofia do Nicolas Abanhanho. Lembrando que são 14 volumes, eu vou fazer aqui uma breve descrição aí de todos esses volumes. Existem 14 volumes escritos pelo Nicolas Abanhanho e existem também ali 2 tomos que foram escritos ali pelo professor Giovanni Fornero, que continuou a história da filosofia aonde o Nicolas Abanhanho parou. Mas eu vou falar sobre isso com vocês quando eu chegar lá no finalzinho da obra. Então hoje vamos comentar um pouquinho ali sobre esse sexto volume, vamos ver o que tem, o que a gente vai encontrar nele. Lembrando que as aulas que eu estou gravando lá no YouTube sobre a história da filosofia no Ocidente, a história da filosofia ocidental, são baseadas aí na obra do Nicolas Abanhanho, e eu utilizo também a obra da história da filosofia do Giovanni Reale ali como complemento para trazer ali algumas informações a mais, tá? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar do sexto volume. Esse sexto volume tem 174 páginas, tá? Eu acho que é um dos volumes aí menores dessa coleção. Tá? A maioria deles libera pelas 200 páginas, tem um que tem 240 páginas, mas 174 páginas ali acho que é um dos menorzinhos dessa coleção. Tá? Esse volume ele começa na quarta parte da história da filosofia. Lembrando, primeira parte, filosofia antiga, segunda parte, filosofia patrística, terceira parte, filosofia escolástica e quarta parte, filosofia do Renascimento. Lembrando que essa filosofia do Renascimento começa lá no volume número 5, mas vai terminar aqui, nesse volume número 6, tá? Então, assim, esse volume número 6 tem os textos número 388 e vai até o 435. Ou seja, quando eu chegar no meu vídeo número 388, eu estarei aí nesse volume número 6. E quando eu terminar lá, meu vídeo número 435, eu encerrarei esse sexto volume. Ainda vai demorar um tempo para eu chegar nessas aulas. Eu estou na aula de número 55 ali sobre Platão, né, lá do primeiro volume. Então esse volume começa ali no capítulo 7. O capítulo 7 é intitulado As Origens da Ciência, que tem ali os textos 388 até o 394. Então a gente viu um pouquinho ali no volume número 5, justamente essa filosofia do Renascimento, uma filosofia do Renascimento ali que pode ser dividida em uma filosofia que se interessa pela magia, tá? Depois uma filosofia que vira uma filosofia da natureza, principalmente ali graças à obra do Telésio, e por fim, né, digamos assim, chega a culminação, a criação da ciência como nós conhecemos hoje. Então esse sexto volume aqui, ele vai terminar a filosofia do Renascimento, vai mostrar ali a origem da ciência e como isso de certa forma vai se estender pela modernidade. Então nesse capítulo As Origens da Ciência, nós vamos encontrar ali alguns autores, como por exemplo Galileu, o Copérnico, o Kepler, que são de certa forma ali os pais da física, digamos assim, tá? Lembrando que a física a gente pode entender que começa lá com Aristóteles na antiguidade e com outros autores ali que vêm antes dele, tá? Até mesmo Arquimedes ali, que vem um pouco depois do Aristóteles, também é importante para a física, mas a física como nós conhecemos hoje, atualmente, principalmente amparado ali pela matemática, é só ali no Renascimento que isso surge, digamos assim, tá? Então, beleza. Na verdade, também esse capítulo, As Origens da Ciência, não começa ali com o Galileu, mas começa com o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, na verdade, é considerado aí um dos maiores gênios da humanidade, justamente por causa da versatilidade. O Leonardo da Vinci era pintor, cientista, filósofo, artista. Ele estava ali, de certa forma, em todas as áreas, digamos assim, do conhecimento, tá? A área da medicina. Ele também era um idealizador de projetos, né, como ele tinha pensado submarino, tinha pensado helicóptero, tinha pensado um monte de coisa. O Leonardo da Vinci ali é considerado um dos autores ali que de certa forma também ajuda no surgimento ali da ciência na modernidade. Por quê? O Leonardo da Vinci ele vai procurar integrar ali o papel da arte junto com a ciência. Ele vai mostrar que na verdade a arte e ciência possuem uma base em comum, que é justamente tentar mostrar a harmonia do universo, a harmonia do todo. O papel da arte, o papel do artista
cientista é tentar descrever minuciosamente, digamos assim, a harmonia que se apresenta no universo, tanto em detalhes quanto em cores, tá? Até na história da arte vai surgir ali uma querela entre os desenhistas contra os coloristas. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, assistam um vídeo meu lá, do meu curso de estética, que eu também falo sobre essa questão, mas eu não vou falar sobre isso agora. Tá? Tudo isso influenciado ali pelo Leonardo da Vinci. E também, né, o Leonardo da Vinci vai mostrar ali nas pinturas dele que, né, tem que haver uma harmonia entre as cores, entre o desenho, entre as formas. Se você for ver os desenhos do Leonardo da Vinci, ele representou ali muito bem a anatomia do homem, porque ele também investigava, digamos assim, experimentalmente o corpo humano, o corpo do homem, o corpo dos animais, etc. Isso aí foi muito importante ali para a medicina, para o desenvolvimento da medicina ali na modernidade, justamente com esses desenhos, com essas figuras, mostrando como que o corpo humano era formado, tá? E ele acreditava que a ciência também procura a harmonia do mundo, digamos assim, do universo, e isso é justamente expresso pelas fórmulas, digamos assim, matemáticas, físicas, etc. E a grande base, digamos assim, de tudo isso é aquela geometria, né? Uma geometria de Euclides, que justamente vai tratar dessa questão aí do mundo, um mundo organizado como um todo harmônico, determinado ali pelas suas proporções, pelas suas regras, etc. Nesse período fica muito famoso também aquele número de ouro, que eles começam a ver aquele número de ouro ali em várias, digamos assim, em vários fenômenos da natureza, mostrando que a própria realidade segue um padrão, tá? Então Leonardo da Vinci é quem abre essa obra aí, esse volume número 6, que vai falar ali também do Galileu, o Galileu que é responsável ali por uma física celeste, digamos assim, uma física terrestre, perdão. A física celeste, na verdade, vai ficar ali por intuito do Kepler, tá? O Galileu, ele vai tentar mostrar justamente ali como que se comportam os corpos aqui no planeta, ele vai tratar ali da questão da queda dos corpos, aceleração da gravidade, etc. Já o Kepler, ele vai tratar justamente de uma física celeste, que vai mostrar ali a ordem dos planetas, dos astros, a questão ali do movimento de rotação, translação, movimento elíptico, digamos assim, que os astros fazem, etc, tá? Mais tarde isso aí vai ser unificado pelo Newton, é o Newton que vai unificar tanto a física ali do Galileu, uma física terrestre, quanto a física do Kepler, que é uma física celeste, tá? Mas isso aí, né, o Newton vai ser assunto aí de uma outra obra do Nicolas Banham, provavelmente o volume número 7, tá? Então é isso, tá? E aí vai terminar a filosofia do Renascimento, e agora vai iniciar a quinta parte da filosofia. Quinta parte da filosofia é a filosofia moderna dos séculos 17 e 18. Então aqui a gente já vai falar um pouquinho ali sobre a filosofia, principalmente no século 17. E nas outras obras a gente vai continuar ali tratando de filósofos ali do século 17 e 18 também, tá? Então o capítulo 1, quem abre esse primeiro capítulo aqui da filosofia na modernidade é o René Descartes. O René Descartes ali, então, o texto vai do 395 ao 401. O René Descartes é considerado por muitos autores como o pai da filosofia moderna, aquele autor que vai iniciar a filosofia moderna, justamente ali porque a maioria dos autores que vêm após o Descartes, geralmente eles partem do Descartes, tá? Inclusive vai ter um capítulo especial ali falando justamente sobre essa questão, e o Descartes ele traz ali digamos assim, uma filosofia pautada na razão, tá? Então vamos pensar assim, lá na antiguidade os gregos pautavam a verdade, o conhecimento na natureza, o valor dos gregos é a natureza. Chega lá a filosofia medieval e trata como valor Deus, a verdade, o conhecimento, todo está em Deus. Aqui o René Descartes vai operar uma mudança que já começa ali no Renascimento. Aqui o René Descartes vai mostrar que realmente a verdade e o conhecimento é operado pela razão. É na razão que o homem tem que buscar, de certa forma, ali a verdade sobre as coisas, sobre as questões. E a filosofia moderna vai seguir aí, né? Tanto criticando quanto defendendo as ideias do Descartes, tá? Então Descartes vai trazer muita coisa ali que vai ser, digamos assim, motivo de discussão filosófica por centenas de anos, incluindo hoje, tá? Por exemplo, a questão da razão, do poder da razão, tá? Descartes também vai discutir a relação entre corpo e alma, que é uma coisa que também vai ser debatida muito, e também a questão da existência de Deus, tá? É uma coisa ali que também, de certa forma, isso aí é resquício lá da escolástica, da Idade Média, mas é uma coisa que
a gente vai ver bastante também nesse período ali moderno, tá? Na verdade, nesse período eles ficam meio em dúvida, eles colocam um pouco em xeque, assim, justamente a questão da existência ou não de Deus. Na Idade Média, a grande maioria das pessoas, elas acreditavam, Deus existe, nem é questão. Assim, você perguntar, será que Deus existe? Ninguém se perguntava, era certo que Deus existia. Já ali, a partir do Renascimento, a modernidade, começam a ficar em dúvida, será que existe Deus ou não? E é a partir disso que a filosofia ou vai tentar criticar, né, dizendo que Deus não existe, ou Deus existe, ela vai tentar formular ali uma ideia para provar a existência de Deus. Tá? Na verdade, também, agora abrindo um parênteses aqui, há uma obra de um filósofo francês chamado Michel Onfray, e o Onfray vai dizer o seguinte, que o Descartes não é o pai da filosofia moderna. Quem deveria ser o pai da filosofia moderna, quem é o pai da filosofia moderna, na verdade, é um filósofo também francês chamado Michel de Montaigne. E o Onfray vai dizer lá que o Montaigne é responsável pela filosofia moderna, porque o Montaigne é o primeiro a trazer ali o conceito de eu, né, digamos assim, tudo parte do eu penso, eu existo, tudo vem de certa forma direcionado ao eu, e ele vai tentar mostrar que ali os movimentos da filosofia moderna, a maioria deles são inspirados nas ideias de Montaigne, tá? Mas isso aí ele vai trazer lá na contra-história da filosofia. Mas mesmo assim, existem outros autores que vão falar, não é Descartes que começa a filosofia moderna, mas sim o Michel de Montaigne. Mas isso é uma outra história. Então esse é o capítulo 1, Descartes, que tem bastante coisa aí para discutir, bem interessante. Tá? O Descartes ele segue na linha do racionalismo, tá? Vai ter também toda aquela discussão sobre o racionalismo e o empirismo, tá? Aonde que se encontra o conhecimento, a verdade, está na razão ou está na experiência? Tudo isso que vai ser debatido nesse período. Capítulo 2, aí dessa obra, desse volume número 6, é dedicado ao Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, o texto vai do 402 ao 410. Então o Thomas Hobbes ali, ele vai trazer também justamente aquela discussão do Descartes sobre a razão. Depois do Descartes você vai ter uma grande discussão assim, sobre o poder da razão. A razão é ilimitada ou a razão tem limites? Essa vai ser a grande discussão. O Hobbes parte da linha de que a razão possui limites. A razão não consegue responder todas as coisas. Tem coisas que a razão não pode responder. A própria razão tem as suas limitações. E é isso que o Hobbes vai trazer. O Hobbes também é muito importante para a filosofia política. Ele é um defensor lá do absolutismo e vai trazer justamente a questão ali da discussão do justnaturalismo sobre o estado de natureza e o estado de direito. Ele vai fazer uma justificativa do absolutismo, dizendo que no estado de natureza o homem por si só é mau, a essência do homem é má, digamos assim. O estado da natureza é a guerra de todos contra todos e somente a paz existirá quando o governante ali absoluto tomar a rédea da situação e pôr um controle no homem, tá? Então a gente vai falar sobre tudo isso quando a gente chegar ali no Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes também é um autor ali muito importante, principalmente para a filosofia ali do John Locke, porque o Thomas Hobbes ele também vai trabalhar justamente a questão da experiência e uma razão, de certa forma, ali que não é infinita, mas uma razão que tem as suas próprias limitações, que é a alternativa que John Locke também vai encontrar ali para tentar discutir, debater as ideias da razão e da experiência. Capítulo 3. Tá? O capítulo 3 é chamado A Luta pela Razão, que tem os textos 411 e vai até o 419. Aqui nesse capítulo 3 vai mostrar ali toda a herança da discussão cartesiana do René Descartes, vai mostrar ali justamente o que aconteceu com a filosofia do René Descartes, se ela foi bem aceita ou não na época dela. Muitas das universidades europeias não aceitaram ali os textos e as obras do Descartes, elas permaneceram fechadas ali na escolástica, mas de alguma forma sempre voltava a discussão ali do que o Descartes trazia, principalmente para discutir a religião. Aqui nesse capítulo eu vou mostrar uma série de autores que vão acreditar que a razão, de certa forma, é ilimitada. E dessa forma, a razão ela pode se encaixar, ela pode explicar qualquer ramo da existência humana. Então, se a razão é ilimitada, ela pode explicar ciência, pode explicar arte e pode explicar, inclusive, religião. Vão ter muitos autores aqui nesse período que vão tentar justificar a fé, reduzindo ela à razão, tá? Principalmente ali alguns adeptos do platonismo inglês. Os autores ali do platonismo inglês, eles vão tentar trazer ali, digamos assim, uma religião baseada na razão, que vai ser chamada depois, mais tarde, de religião natural
ou também deísmo. É uma religião onde você exclui todo milagre, toda metafísica e justamente trabalha a partir da razão. Você vai trabalhar aquilo que é de racional dentro da religião. E vai mostrar também ali alguns autores, né, como por exemplo Gassendi, tá? Que é um autor ali que vai mostrar que a razão não é ilimitada, a razão possui limites. O Gassendi, ele é um discípulo do Montaigne, ele é um seguidor da filosofia do Montaigne, e o Gassendi ele também vai ser responsável ali por um surgimento de uma outra filosofia, que é conhecida como filosofia libertina, ou filosofia dos libertinos, que são autores ali que vão colocar em xeque, principalmente tudo ali que for, digamos assim, defendido pela religião. Os libertinos, eles vão mostrar que a religião é uma grande loucura, digamos assim, e que é somente ali pela razão que você consegue perceber justamente ali o que é verdadeiro e o que é falso, digamos assim. Lembrando que essa linha agora, né, de libertinos, Gassendi, todas elas descendem ali da filosofia do Montaigne. Por isso que para o Michel Onfray, o Montaigne é o pai da filosofia moderna, porque ele vai dar uma, digamos assim, origem a uma outra sequência ali de pensadores, de pensamentos. Aqui na obra do Nicolas Bagnan não se explora a filosofia libertina nem a do Gassendi e nem a do Montaigne, mas na contra-história da filosofia do Michel Onfray, ele vai procurar justamente mostrar a riqueza dessa outra filosofia que de certa forma foi sufocada pela filosofia clássica ou pelos textos, digamos assim, que a academia considera como essenciais à história da filosofia. Mas isso é uma outra história. Capítulo número 4. O quarto capítulo dessa obra, desse volume 6, vai tratar do Pascal. Pascal é um filósofo bem interessante, tá? Ali a obra dele vai do texto 420 ao 425, que vai discutir justamente ali qual é o pensamento do Pascal, o que ele pensa. O Pascal também está numa linha racionalista, tá? Digamos assim. O Pascal ele vai ser um dos autores que vai defender que a razão possui limites, ali na mesma esteira ali do Thomas Hobbes. Mas o Pascal, mais tarde, ele vai aderir, digamos assim, a uma filosofia religiosa, ele vai, de certa forma, tratar ali a fé como questão principal. O Pascal, ele é muito importante ali para a área da ciência, tem os teoremas ali de Pascal, o princípio de Pascal, tá? Utilizado na física, na matemática, etc., e também ele foi o criador, assim, parece que foi o inventor da calculadora, tá? O Pascal ele tem uma frase muito interessante que eu gosto muito de usar, que o coração possui razões que a própria razão desconhece. Então aí ele já procura mostrar que de certa forma a razão não consegue explicar ali talvez as coisas mais importantes da vida. A razão é importante, sim, mas ela não consegue dar conta de explicar aquilo que tem mais valor, tá? É isso que ele vai mostrar ali, além de outras questões. Até por isso que ele vai mostrar ali que no homem existem dois princípios ali que ele vai chamar de espíritos, que é o espírito de geometria e o espírito de fineza, ou espírito de finura, digamos assim. O homem é ao mesmo tempo uma calculadora, ele pensa e ele age, só que também ele tem sentimentos, né, e ele vai agir a partir tanto dessa razão quanto desses sentimentos, dessas emoções, tá? Por último, o capítulo número 5 dessa obra, o quinto capítulo ali, vai falar do Spinoza, texto 426 ao 435. Então Spinoza, que é o autor capa dessa obra, vai ser o último filósofo ali que vai encerrar justamente esse volume número 6. E o Spinoza é um autor ali que justamente vai seguir a esteira do cartesianismo, obviamente não concordando com muitas ideias do Descartes, mas também segue numa esteira racionalista. O Spinoza vai tentar resolver aquele problema ali do Descartes, do corpo e alma. O Descartes vai falar que corpo e alma, de certa forma, ali são duas substâncias diferentes. Ele vai falar da res extensa e da res cogitans. O Spinoza vai tentar resolver esse problema ali, justamente mostrando que só existe uma substância, e essa substância seria Deus, tá? Inclusive é muito famosa a citação lá do Einstein, né? Eu somente acredito no Deus de Spinoza, e a gente vai tentar justamente mostrar ali como que Spinoza compreende Deus, e como que, de certa forma, Deus como substância ali única pode ser utilizada para explicar, digamos assim, a realidade como ela funciona, tá? Lembrando que o Spinoza também vai ser um autor muito importante lá, principalmente por surgimento do idealismo alemão. Os autores do idealismo alemão voltam muito ali às ideias do Spinoza, tá? E é mais ou menos isso que a gente vai falar então, tá? Quando a gente chegar lá na nossa aula de número 435, a gente vai encerrar aqui essa obra, esse volume número 6. Então, vou mostrar aqui para vocês agora maior, tá? Ó,
Então esse aqui é o volume número 6 da história da filosofia do Nicolas Banhanho, e justamente então a gente vai tratar de todas essas questões, tá? Próxima aula, então, eu vou falar um pouquinho do 7º volume, vou mostrar os autores ali, principalmente ali do século 17 e 18, e mostrar como que a filosofia se desenvolve, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem ali, deixe nos comentários e, se possível, vou responder ali. Às vezes não respondo porque tem muita coisa para fazer, né? Sou um homem muito atarefado. Mas isso é uma outra história, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos aí no nosso próximo encontro.